Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo, sabe? Pegamos alguns fragmentos daquela biografia famosa do Steve Jobs, do Walter Isaacson. O material que a gente tem aqui é um recorte, claro, mas já dá um vislumbre bem forte dessa figura central na tecnologia moderna, né? Exatamente. E o nosso papo aqui vai ser tentar pensar, a partir desses trechos mesmo, os momentos-chave, sabe? As contradições, as ideias que parecem ter formado Jobs. A gente vai tentar conectar como essas experiências de vida, desde lá de trás, da infância até o fim, de alguma forma ecoaram nas criações dele e naquele jeito bem, muitas vezes, polêmico, né? De liderar. Perfeito. E essa história toda, como muitas, começa lá atrás, na infância. E no caso do Jobs, marcada pela adoção. Ele sempre soube que era adotado. Os pais Paul e Clara Jobs foram super abertos quanto a isso. Mas teve uma frase de uma vizinha, algo como, se os pais biológicos não te quiseram, que parece que, poxa, plantou uma coisa meio dolorosa ali. É uma sementinha que os pais adotivos tentaram logo transformar, né? A resposta deles foi sensacional, na verdade. Não, negativo, nós escolhemos especificamente você. Isso deu para ele um senso de ser especial, sabe? Quase que predestinado. Mas ainda assim, essa sombra do abandono inicial, para algumas pessoas próximas, tipo a Kristen Brennan, mãe da primeira filha dele, Sim. para ela isso era meio que a chave para entender uns comportamentos dele mais tarde. Até uma certa crueldade, talvez. Aquele padrão meio inconsciente, talvez, do abandonado que abandona. É uma interpretação que o próprio Jobs, detestava, rejeitava com força. Para ele, Paulo e Clara eram os pais dele. Ponto. 1000%, ele dizia. Isso. Os biológicos. Ele usava termos duros, né? Tipo banco de esperma e óvulo. Fica essa tensão, né? Se sentiu escolhido, especial, e ao mesmo tempo carregar essa ferida aí do abandono. Exato. E essa formação toda aconteceu num lugar que, nossa, seria fundamental, o Vale do Silício. Mudança total de cenário, né? Total. A família se mudou para o que viria a ser assim, o coração da revolução tecnológica. E o pai, o Paul, um mecânico super habilidoso, meticuloso, foi uma influência grande, viu? Mesmo que mais quieta, ensinou o valor do trabalho bem feito, do cuidado com os detalhes, sabe? Chegou a demarcar um pedacinho da bancada de trabalho dele na garagem pro Steve. Que legal isso. E o ambiente em si era muito rico, né? Tinha um vizinho, engenheiro da HP, Larry Lang, que mostrou eletrônica para ele na prática. E tinha os kits Riff, lembra daqueles? Conjuntos para montar coisa eletrônica em casa? Lembro, sim. Aquilo ensinou uma coisa poderosa para ele, que era possível, sim, construir e entender qualquer coisa. Bastava querer e se dedicar. E essa confiança toda levou um episódio, nossa, muito revelador. Com 13 anos, ele precisava de umas peças para um frequencímetro que estava montando. O que ele fez? O quê? Pegou a lista telefônica, imagina, lista telefônica. Achou o número do Bill Hewlett, cofundador da HP. Ligou para a casa do cara. Pediu as peças. Mentira! Verdade. E ainda por cima conseguiu um emprego de verão na HP, com 13 anos. Que ousadia, né? Nossa, impressionante. E foi nesse clima que ele conheceu o Steve Wozniak, o Woz. A dupla dinâmica. Pois é, uma dupla meio improvável, né? Jobs, o cara da visão, articulado, e o Woz, aquele gênio da engenharia pura. Eles tinham essa paixão em comum pela eletrônica, por música Bob Dylan, principalmente, e por uma certa dose de, digamos, travessura hacker. As caixas azuis. Exato. Aqueles aparelhinhos que, bom, exploravam uma falha no sistema de telefonia para fazer ligação de graça para longe. Eles construíram e até venderam algumas. Uma aventura bem da cultura hacker que estava começando ali, né? Mas que quase deu muito errado. Quase mesmo. Levaram um susto, foram assaltados à mão armada tentando vender uma numa pizzaria. Mostra bem essa mistura de curiosidade, né? De técnica e um pezinho ali na transgressão. E essa energia toda, essa inquietude, acabou levando ele para um caminho menos, digamos, óbvio, academicamente. Ele foi para o Reed College, lá no Oregon. Escolheu a dedo, né? Justamente por ser um lugar mais artístico, liberal. Rejeitou opções mais caretas, tipo Stanford. E lá ele mergulhou de cabeça.
contra a cultura total, experimentou LSD, virou vegetariano radical, devorou livro de espiritualidade e, o mais importante talvez... O Zen budismo. Exato. E o Zen, olha, não foi só uma fase de faculdade, não. Deixou marcas bem profundas nele. Moldou a estética minimalista dele, sabe? Aquela busca incansável pelo menos é mais, mas um mais que fosse melhor. Totalmente. A gente vê isso nos produtos depois, né? Com certeza. Aquele princípio zen do canso, a simplicidade que vem de tirar o que não é essencial. A gente vê isso direto na obsessão do Jobs por tirar botão, por interface limpa, até chegar no iPhone sem teclado físico. Era quase a espiritualidade virando design funcional. Uhum. E fortaleceu também a confiança dele na intuição, né? Muitas vezes colocando ela acima da análise puramente lógica, racional. Exato. E o curioso é que ele largou os cursos formais do Reed rapidinho. Achava meio limitador, sabe? As exigências e tal. Sei. Mas continuou lá, né? Como ouvinte. Isso. Assistia às aulas que interessavam, tipo as de caligrafia. E anos depois, quem diria, a beleza das fontes do primeiro Macintosh era um reflexo direto daquilo lá. Ele absorveu o que queria do jeito dele. E nesse período teve outra figura que marcou muito. Robert Friedland. Ah, sim. Figuraça. Carismático, mas descrito por muitos amigos como manipulador também. Dizem que ele que meio que ensinou, ou pelo menos reforçou no Jobs, o famoso campo de distorção da realidade. Aquela capacidade quase hipnótica, né? De convencer todo mundo, e ele mesmo primeiro, de que o impossível não só era possível, como era pra já. Exatamente. E juntos eles trabalharam numa fazenda comunitária de maçãs, olha a ironia, maçãs, frequentavam templos Hare Krishnas. Essa busca espiritual toda culminou numa viagem para a Índia, em 74. Ele foi buscar iluminação, né? Viver como asceta. Foi intenso, com certeza, mas ele voltou. Ainda inquieto, impaciente. Não achou exatamente a paz que talvez buscasse, mas se aprofundou mais ainda na prática zen com um mestre importante, o Kobun Shino Togawa. E o mais fascinante é ver como essas coisas todas, a tecnologia ali do Vale, a contracultura, a espiritualidade do Oriente começaram a se misturar, né, a convergir. Totalmente. E o Homebrew Computer Club, que os dois, Jobs e Woz, frequentavam, era exatamente esse caldeirão. Um lugar onde a galera trocava ideia, mostrava os projetos de computador caseiro. Foi lá que o Woz mostrou o protótipo dele, que depois virou o Apple I, Woz, naquele espírito hacker de compartilhar tudo. Queria dar os esquemas para todo mundo, né? Exato. Mas o Jobs viu diferente. Viu um negócio ali, insistiu, não, a gente tem que vender isso. Placa montada. E o Woz, super ético, primeiro ofereceu o design para a HP, onde ele trabalhava. E a HP recusou. Um dos grandes IC da história da tecnologia, né? Com certeza. Foi aí que entrou o Mike Markula, um ex-executivo da Intel que viu o potencial, botou a grana inicial que eles precisavam e trouxe a experiência de gestão que faltava. E com ele pronto, a Apple Computer nasceu oficialmente ali em abril de 77. E logo depois veio o Apple II. Aquilo sim foi uma revolução. Genialidade pura do Wozniak, claro, mas com a mão do Jobs na integração, no design, aquela caixa bege mais amigável, sabe? A fonte de alimentação silenciosa, que foi um desafio técnico enorme, projetada pelo Rod Holt. Fez toda a diferença. Total. Foi um sucesso absurdo, definiu o mercado de computador pessoal. Mas teve um empurrãozinho inicial crucial, né? Uma encomenda do Paul Terrell, dono da loja Byte Shop. Ah, sim. Ele pediu 50 computadores. Mas tinha um detalhe. Montados, não só a placa. Exatamente. E isso forçou a operação a sair daquela coisa totalmente informal da garagem dos pais do Jobs. E o pai, Paul Jobs, mais uma vez lá, firme, ajudando a organizar a linha de montagem improvisada na garagem. Mas sabe, mesmo com o sucesso estrondoso do Apple II, o Jobs não sossegou. Não mesmo. Ele sentia que aquilo ainda era a máquina do Woz. Ele queria criar algo que fosse inconfundivelmente dele. E essa busca levou ele para aquele momento chave, a visita ao Xerox PARC, em 79. Ah, o PARC. Lendário. O centro de pesquisa da Xerox, que inventava o futuro,
Mas a própria Xerox, né, demorava para sacar o potencial ou para comercializar. E lá o Jobs viu o futuro na frente dele. Interface gráfica com janelinhas, ícones e um negócio chamado mouse controlando tudo. E é importante dizer, ele não inventou a interface gráfica nem o mouse. Essas coisas já existiam lá no parque. Exato. Mas ele teve a visão. Ele viu como tornar aquilo usável, desejável para o consumidor comum, coisa que a Xerox parecia não conseguir fazer. O mouse da Xerox era caro, complexo, 3 botões. E o Jobs voltou para a Apple tipo, quero isso, mas tem que ser simples, um botão só, intuitivo e custar, sei lá, $15. E aí que a personalidade dele, aqueles extremos todos, entram com força total na gestão, né? O tal campo de distorção da realidade. Virou ferramenta de trabalho para motivar a equipe a fazer o que parecia impossível, como quando ele pressionou o Wozniak a reduzir o número de chips no jogo Breakout em questão de dias, e o Wozniak conseguiu. Mas tinha o outro lado da moeda, né? A visão dele era binária demais. Ou era insanamente genial, ou era uma merda. Sem meio termo. Nada. E essa brutalidade verbal era famosa. Podia acabar com a moral de uma equipe inteira. Mas, por outro lado, às vezes funcionava como um desafio. É, tipo, ele dizia, isso é uma merda. Mas às vezes o que ele queria dizer era, me convença que essa é a única ou a melhor forma de fazer isso. E essa pressão, de vez em quando, gerava um salto de qualidade, um avanço. Tem aquela história famosa do engenheiro Larry Kenyon, do tempo de boot do Mac, né? Demorava muito para ligar. Jobs reclamou. O Kenyon tentou explicar as limitações técnicas. E o Jobs cortou ele, né? Na hora. Perguntou algo como: se fosse para salvar a vida de uma pessoa, você conseguiria fazer ligar 10 segundos mais rápido? Foi para o quadro branco e começou a calcular quantas vidas seriam salvas se milhões de usuários economizassem 10 segundos todo dia. Nossa, que pressão. Total. Semanas depois, o Mac estava ligando quase 30 segundos mais rápido. O resultado veio, mas o método, complicado. Era um perfeccionismo assim, no limite, quase doentio. Ele tinha um desprezo enorme pela adequação, sabe? Por produto que era só bom o suficiente. Ele olhava para o portátil Osborne 1, por exemplo, e achava um lixo adequado. Exigia excelência absoluta. E era tirânico nisso, muitas vezes. E isso vazava para a vida pessoal também, né? Vazava muito. A dificuldade que ele tinha para mobiliar as casas, mesmo com dinheiro. Ficavam quase vazias, porque nada era perfeito o suficiente. Ou aquela crença meio esquisita de que a dieta vegana dele dispensava banho frequente e desodorante. Imagina para os colegas. Pois é, desesperador. E tem relatos até daquele hábito de mergulhar aos pés na privada do escritório para aliviar o estresse. É, peculiar, para dizer o mínimo. E essa intensidade toda criava um ambiente muito doido, né? Gerava uma lealdade quase de seita em alguns. E um ressentimento profundo em outros. Às vezes na mesma pessoa ao mesmo tempo. A equipe original do Mac até criou um prêmio informal para quem conseguia peitar ele e sobreviver para contar a história. Que loucura. Mas muitos admitiram anos depois, né? Que apesar de tudo, ele os levou a fazer o melhor trabalho da vida deles. Algo que eles nem achavam que eram capazes. Mas o custo pessoal era alto. E essa complexidade toda se refletia nas relações mais íntimas também, né? Com certeza, olha só que coisa. Com 23 anos, a mesma idade que o pai biológico dele tinha quando o entregou para adoção, o Jobs teve uma filha, a Lisa, com a Chris Ann Brennan. E num eco meio perturbador dessa história toda. Ele negou a paternidade no começo, mesmo com teste de DNA e tudo. Foi um período bem difícil, bem contraditório. Algo que ele mesmo reconheceu depois, né? Que errou feio. A relação com a Lisa foi bem complicada por anos, mas eles acabaram se acertando, né? Ela até morou com ele e a Lauren Powell na adolescência. Feito a ela. Isso. E essa busca levou a uma descoberta incrível. Ele tinha uma irmã, a escritora Mona Simpson. Imagina a emoção. E parece que a ligação entre eles foi imediata, muito forte. Antes de achar essa estabilidade, teve outros relacionamentos bem intensos, né? Como com a Tina Hedsey. Assim, parece que foi uma paixão avassaladora.
Anos depois do fim, os dois ainda se emocionavam muito a falar um do outro. Na biografia, dizem que ele descreveu ela chorando como uma das pessoas mais puras que ele conheceu. Nossa. Mas a estabilidade mesmo, o Porto Seguro, parece que veio com a Laurene Powell. Exato, se conheceram em 89, ela era estudante em Stanford, ele foi dar uma palestra lá, casaram em 91, cerimônia budista e tal. E ela parece ter sido fundamental, né? Um pilar de equilíbrio naquela vida super turbulenta dele. Uma influência mais discreta, talvez, mas firme. Tiveram 3 filhos, Reed, Aaron e Eve. Mas antes dessa fase mais calma, digamos assim, veio a grande porrada profissional. A expulsão da Apple em 85. Aquilo foi duro. Uma luta de poder com o CEO que ele mesmo tinha trazido para a Apple, o John Sculley. Foi um golpe público humilhante. Mas o Jobs, ele não era de ficar parado chorando, né? De jeito nenhum. Rapidinho ele fundou a Next. A ideia era criar computadores super avançados para o mercado de educação, para a ciência. E o perfeccionismo continuava lá, firme e forte. As máquinas eram brilhantes tecnologicamente, lindas, mas caras demais, meio fora da realidade do mercado na época. Mas o sistema operacional, o Next Step, aquilo era uma joia. E que depois se tornaria a base para o renascimento do macOS, né? Exatamente. E quase que como um projeto paralelo no começo, ele fez um outro investimento que, nossa, mudou tudo. Comprou a divisão de computação gráfica da Lucasfilm. A Pixar. Isso. Pagou $5 milhões na época. Primeiro tentou vender o hardware gráfico caríssimo da Pixar, não deu muito certo. Aí ele resolveu apostar tudo na visão do John Lasseter para fazer animação por computador. E a Pixar não só deu um retorno financeiro absurdo depois, né? Não mesmo. Ensinou o Jobs a lidar com outro tipo de gente, de talento, pessoal mais criativo, de Hollywood, da animação. Foi uma lição valiosa para ele. E aí veio Toy Story 95, sucesso estrondoso, avassalador, e aconteceu justamente na hora em que a Apple estava... na lona, perdendo o mercado, perdendo relevância, totalmente perdida. E aí numa reviravolta que parece coisa de filme. A Apple compra a Next em 96, por uns $400 milhões, basicamente para ter o Next Step e para trazer o Jobs de volta. Primeiro como consultor, depois como CEO interino, o famoso ICO. Salário de $1 por ano. E a volta dele foi um furacão. Chegou chegando. Encontrou uma Apple à deriva, produto para tudo quanto é lado, uma confusão, agiu rápido. Demitiu quase todo o conselho, cortou dezenas de produtos, foco total. 4 produtos principais só. E lançou aquela campanha icônica, Think Different, que nem mostrava produto, né? Celebrava os gênios, rebeldes, os loucos. Realinhou a marca com a ideia de inovação, de pensar fora da caixa. E a peça-chave para executar essa nova visão foi a parceria com o Johnny Ive, o designer. Ah, sim. O Ive já estava na Apple, mas frustrado, quase saindo. E o Jobs viu nele um espírito parecido. Aquela mesma obsessão pelo design, pela simplicidade que vem do domínio da complexidade. O estúdio de design virou o coração da nova Apple. E o primeiro grande fruto dessa dupla foi o iMac de 98. Aquele colorido, translúcido, quebrou totalmente a mesmice bege dos PCs da época. Foi um choque. E um sucesso de vendas que falou para o mundo, a Apple voltou. E voltou diferente. E depois vieram outras jogadas de mestre. As Apple Stores. Uma aposta super arriscada no varejo físico, para controlar a experiência do cliente do início ao fim, na contramão do que todo mundo fazia. E a estratégia do Mac como o hub digital. O centro da vida digital das pessoas, conectando câmera, música, tudo. E foi daí que nasceu o iPod, em 2001. Aquela interface com a rodinha, a click wheel, a integração perfeita com o iTunes no computador. E a promessa, 1000 músicas no seu bolso. Possível por causa de um disquinho rígido pequeno que a equipe do John Rubinstein achou na Toshiba, né? Exato. Foi a combinação de tudo isso que fez ele ser irresistível. E a iTunes Store, em 2003. Outro golaço. Bem na época do Napster, da pirataria comendo solta. E o Jobs convenceu as gravadoras que estavam morrendo de medo a vender música digital.
uma por uma, 99 centavos de dólar cada, com um sistema de proteção simples. Resolveu um problemão para a indústria da música e deu para a Apple o controle total do ecossistema. O aparelho, o software para gerenciar, a loja para comprar, tudo na mão dela. A Apple estava no topo do mundo de novo. Mas o Jobs, inquieto como sempre, já estava olhando para o próximo risco. Os celulares que começavam a tocar música podiam matar o iPod. E isso levou ao desenvolvimento secreto, ultra secreto, do iPhone. Talvez a maior aposta de todas. Abrir mão do teclado físico, que era padrão nos smartphones da época, e confiar 100% numa tela sensível ao toque, multitoque. Tecnologia que veio, em parte, da compra de uma empresinha discreta, a Fingerworks. Era uma ruptura total com o que existia. E quando lançou, em 2007, uau! Foi apresentado como 3 produtos em um. Um iPod de tela larga touch, um telefone revolucionário e um comunicador de internet. Mudou tudo. Definiu o que é um smartphone moderno. E a obsessão com os detalhes foi até o vidro da tela, né? Total! Ele não gostou do plástico, pressionou o CEO da Corning para produzir em massa um vidro super resistente, o Gorilla Glass, num tempo recorde. E conseguiu. E em 2010 veio o iPad. A ideia de um computador tablet já era antiga para ele. E ele posicionou o iPad ali entre o smartphone e o laptop. E com o A4, o primeiro chip feito pela própria Apple, ele criou mais uma categoria de produto e consolidou de vez a estratégia do ecossistema fechado. E essa integração toda, hardware, software, serviços, loja de apps, era a grande força da Apple, né? Garantia aquela experiência fluida, simplesmente funciona. Mas era também o ponto fraco para os críticos. O controle excessivo, a falta de abertura, o famoso jardim murado. E isso trouxe de volta com força o debate clássico, fechado versus aberto, principalmente com o Android do Google crescendo. Só que enquanto a Apple vivia esse auge todo, a saúde do Jobs começou a preocupar publicamente. O diagnóstico daquele tipo raro de câncer no pâncreas, um tumor neuroendócrino, veio lá em 2003. E a reação inicial dele ao diagnóstico foi, uma das decisões mais polêmicas da vida dele. Ele adiou a cirurgia que os médicos recomendaram por 9 meses. Preferiu tentar curas alternativas, né? Dietas super rigorosas, acupuntura, consulta com médium. Exato, uma decisão que muitos especialistas acham que, infelizmente, pode ter diminuído as chances dele de sobreviver mais tempo. Ele só fez a cirurgia em 2004. Mesmo assim, a luta dele contra a doença foi impressionante. Passou por um transplante de fígado em 2009, teve altos e baixos, recuperação, recaída, mas continuou lá no comando da Apple quase até o fim. Subiu no palco visivelmente fraco, mas subiu, para lançar o iPad 2 em 2011. E aquele discurso dele na formatura de Stanford em 2005 virou um clássico, né? Falando sobre conectar os pontos da vida, sobre amor, perda, morte. E o lema final: Stay hungry, stay foolish. Emocionante mesmo. E nos últimos meses de vida, ele ainda teve conversas importantes, né? Aconselhou Larry Page sobre foco quando Page voltou a ser CEO do Google. Teve um encontro final bem longo e surpreendentemente amigável com o Bill Gates. Relembraram a rivalidade toda, mas falaram também de família, do legado que estavam deixando. Foi um fechamento de ciclo, parece. E o Jobs viu o legado dele não só nos produtos que mudaram o mundo, né? Mas em ter criado empresas que pudessem durar. Empresas que continuassem inovando nessa mistura de tecnologia com artes, com humanidades. A Apple e a Pixar. E aquela obsessão pela integração, pelo controle de tudo, do começo ao fim. Era parte essencial dessa visão dele de criar não só produtos, mas experiências completas. Isso deixa a gente com aquela pergunta que fica martelando, né? Essa intensidade toda, essa mistura de gênio visionário com um jeito de tratar as pessoas que era muitas vezes descrito como duro, abrasivo, até cruel. Pois é, até que ponto esse perfeccionismo implacável, essa dureza toda, é necessária para esse tipo de inovação radical que ele conseguiu? Será que os fins justificam esses meios tão difíceis para quem estava ali no dia a dia? Fica essa reflexão, né?
sobre o equilíbrio ou a falta dele entre a paixão por criar o futuro e o jeito como a gente trata as pessoas no presente. O que pesa mais, no fim das contas, no legado de uma figura tão complexa e transformadora como ele foi. Uma faísca aí para a gente continuar pensando.